Graças a Deus por esse dia. Graças a Deus pela vida desta igreja. Estamos na nossa conferência. Eu quero convidá-lo a colocar-se em pé, por gentileza, para nós cultuarmos o Senhor Jesus. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esta igreja. Obrigado por este povo que se reúne aqui. Obrigado por tua misericórdia, tua bondade com todos nós. Obrigado pelo privilégio que é ser usado pelo Senhor para alcançar outros que ainda não te conhecem. Muito obrigado por esse momento em que nós seremos abençoados pelo Senhor nesse despertamento para o envolvimento com missões. Abre os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor vê. Abre os nossos corações para amarmos o que o Senhor ama. Dá-nos sensibilidade espiritual para viver neste mundo com os olhos no Senhor, despertando o teu povo para te amar e viver contigo. Abençoe, portanto, esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmos hinos 337, a nossa irmã Laura vai nos auxiliar. Abra sua Bíblia. Desculpem. No livro do profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Os 3 primeiros versículos. Jonas 1, de 1 a 3.
Diz assim a palavra do Senhor para nós. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Apenas até aqui. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. Muito obrigado. O coral Led vai adorar o nosso Deus com um hino especial. Obrigado. Inverte a ordem, a gente fazer o momento missionário, que aí fica perto da mensagem.
que aconteceria conosco se o Senhor Jesus tivesse voltado há 20 anos atrás? Quem tem menos de 20 anos que anda com Jesus, levanta a mão. Menos de 20 anos. Menos de 20 anos. Nós estaríamos perdidos. Se o Senhor Jesus tivesse voltado há 30 anos atrás, quem estaria perdido? Levanta a mão. Olha só. Se ele voltar daqui a 10 anos, e às vezes nós queremos que ele volte hoje, e às vezes o nosso desejo de que ele volte é muito mais por fuga do que por prazer na presença dele. Senhor, volta, não estou suportando essas dores. Senhor, volta, eu não suporto essa crise. Essa dificuldade pela qual estou passando é muito intensa. Volta, me leva. Às vezes não é o desejo de estar com ele, e ele sabe disso. O desejo de estar com ele vai fazer com que eu evangelize mais. O desejo de estar com ele vai fazer com que eu o obedeça mais. O desejo de estar com ele é reflexo do meu amor para com ele. E quem ama ao Senhor, ama a sua palavra. E quem ama a sua palavra, o obedece. João diz isso. Então, se ele voltar daqui a 10 anos, eu quero levar mais pessoas para estar com ele. Graças a Deus, ele não voltou há 40 anos. Se ele voltasse há 40 anos, aí eu estaria perdido. Aí eu teria pouca idade. Eu o conheci com 15. Estou com 53. Que bom que ele não voltou há 40 anos. Se ele voltasse há 60 anos, aí seria Hamilton Soria, o Cezinha. Aí não estaria no céu. Eu sou bom com ele, hein? Bonzinho, né? Mas ele não voltou, isso é misericórdia. Ele não ter voltado é misericórdia. Ele nos deu uma palavra para ir. E eu queria agradecer ao Senhor, porque ele nos usa. Esse ministério os anjos desejavam para si. E o Senhor reservou para nós. Que privilégio ser embaixador dele. Que honra. Olha só, usar vasos de barro como nós para falar da glória do Todo-Poderoso, para convidar gente daqui para ir para lá. E ele vai usar as nossas falhas e as nossas limitações. Que coisa fantástica, gente! Eu falo do Ceará porque eu amo o Ceará. E parece que o nordestino é mais apegado às suas raízes do que outra região do país. Quando no domingo passado entrou aquelas crianças com aquele chapéu, gente, que saudade do Ceará. Entende? Mas eu não sou embaixador do Ceará. Eu sou embaixador do Rei da Glória, de uma terra celeste. E eu quero levar a gente não para o Ceará. Não quero falar das praias de Fortaleza. Eu quero falar do mar de cristal, da Jerusalém celeste. Não quero falar do governador do Ceará, nem sei o nome dele, mas eu quero falar do governo desse reino bendito. E é por isso que nós estamos aqui hoje nesta conferência de missões. Ao Senhor a glória, porque resolveu usar gente como nós, como eu e como você. Bendito seja, portanto, o Senhor. Vamos cantar glórias a esse Deus? Laura vai nos auxiliar. Obrigado, Laura. Gostaria de convidar aqueles que puderem, gostarem, para se colocar de pé. A gente vai cantar 3 cânticos. E a primeira música fala sobre esse povo, essa cidadania universal que o pastor acabou de comentar. Não tem barreiras nacionais, não tem barreira etária.
todos são convidados a fazer parte do grande povo de Deus, que pode glorificá-lo em qualquer língua que seja, em qualquer cultura, porque a glória dele é universal. É teu povo aqui presente. Aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Vamos soltar no início. Obrigada, Senhor, por fazer parte desse povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Amém. E é por fazer parte desse povo que a gente tem a missão, a vontade de proclamar essas maravilhas pelo mundo. De todas as tribos, povos e raças, todos são capazes de ouvir a mensagem. Todos têm no coração a marca de Deus e estão sedentos pela presença dele. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar.
cântico fala sobre a glória de Deus, que a glória de Deus é a única capaz de acabar com a fome, com a miséria, com a guerra, com a dor. E quando a glória do Senhor estiver preenchendo a terra, nesse momento tão aguardado, como o pastor nos lembrou no início, nós vamos ter a certeza que fizemos a nossa parte e que o Espírito está permeando toda a terra e todos estão se rendendo ao Senhor, quando a glória do Senhor for vista. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quero convidar o pastor José Carlos, pastor Josué, por favor. Bom dia, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estarmos aqui nesta manhã, na nossa 38ª Conferência Missionária. São 38 anos que nós, nessa igreja, trabalhamos com o recolhimento dos compromissos missionários para estarmos trabalhando com missões. Nesses 38 anos, Deus tem nos abençoado e muito. Durante esse mês, nós temos falado com os irmãos e mostrado para os irmãos os nossos missionários, os campos onde eles estão trabalhando e os motivos de oração que eles nos mandaram. E hoje eu recebi um outro motivo de oração do pastor Francisco. Depois eu vou mandar para os irmãos por e-mail. Mas é muito gratificante poder saber que Deus tem nos usado para que a sua palavra chegue aos corações daqueles a quem Ele quer salvar. Isso dentro do nosso país e fora do nosso país. Nós queremos aproveitar esse momento para pedir a vocês que trouxeram os seus compromissos. Nós sabemos que muitos dos irmãos já colocaram no cofre, mas nós queremos orar nesse momento. Tem o gasofilácio aqui na frente. E depois que nós orarmos, aqueles que trouxeram podem vir aqui e colocar aqui. À noite vamos fazer de novo, tá? Então é a nossa maneira de contribuir. Às vezes nós não podemos ir ao campo, mas nós podemos participar da obra redentora de Cristo Jesus com aquilo que Ele nos tem concedido. Então, se você trouxe, pegue o seu compromisso aí, segure na sua mão e vamos orar. Vamos colocar diante de Deus para que Ele use estas ofertas na edificação da obra que é dele. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor
porque o Senhor tem aberto os nossos corações para enxergarmos a Tua obra, para podermos participar, Senhor, da Tua obra redentora aqui em São José dos Campos, aqui no nosso estado de São Paulo, no nosso país e mundo afora. Sabemos, ó Pai, que muitas pessoas carecem do Teu amor, carecem da Tua compaixão, estão longe dos Teus caminhos e nós queremos participar da salvação dessas pessoas. Que esta oferta, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração para contribuir com a Tua obra, que ela seja utilizada, Senhor, com sabedoria. Que o ministério, Senhor, de expansão seja realmente usado pelo Senhor para a salvação de vidas, ó Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos proporcionar fazer através desse ministério, que possa realmente, Senhor, redundar em salvação de vidas, ó Pai. Louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos que estão nesse momento assumindo um compromisso com o Senhor, de contribuir com missões por mais um ano. Recebe, Senhor, essas ofertas. Recompensa, Senhor, cada um pela fidelidade, pela dedicação com que tem se empenhado a obra do Senhor. Sabemos, ó Pai, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui nesta manhã. É por isso que nós participamos do louvor e do culto ao Senhor. E é por isso que nós alegremente abrimos o nosso coração e ofertamos para a Tua obra. Recompense, Senhor, cada um segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe, por favor, pode vir aqui à frente, colocar aqui. Você que já colocou no cofre, à noite nós vamos abrir o cofre e pegar lá. Bom? Quantos irmãos estão vindo? Se você não trouxe o seu compromisso, à noite você pode trazer. Se você já colocou no cofre, não tem problema. Conosco nessa manhã, pastor Josué de Oliveira. Ele será o nosso preletor agora no culto e também durante a escola bíblica dominical. Então, no final do culto, nós teremos um intervalozinho. Você pode beber uma água, depois você para ouvir os testemunhos dele com relação ao que Deus tem feito no sertão. Agora ele vai nos trazer a palavra de Deus para a edificação da nossa alma e depois ele vai falar do seu trabalho. Quando nós programamos fazer essa conferência, foi algo interessante. Nós estávamos orando, perguntando para o Senhor a quem nós deveríamos convidar para estar conosco aqui. E na semana que nós estávamos orando, ele me ligou. Ele me ligou e perguntou: quando é que é a conferência de vocês? Eu pretendo estar aí em São José. Aí eu falei: no dia 29. Ele falou assim: olha, eu vou estar aí. Vocês me dão um espaço para me falar na conferência? Eu falei: melhor do que isso. Você pode trazer a palavra para a gente. Aí realmente confirmou essas coisas e ele está conosco aqui. Para quem não sabe, o pastor Josué trabalha no Palavra da Vida Nordeste e ele tem as suas origens no Nordeste. Ele é baiano, tá? Só que ele não fala arrastado que nem baiano, porque esteve muito tempo aqui em São Paulo e já perdeu o sotaque. Mas ele é um bom baiano, um bom servo de Deus. Esteve conosco ontem o dia inteiro, participou no acampamento Dona Luísa à noite, foi instrumento de Deus lá na edificação daquelas vidas. Teve um rapaz lá que aceitou a Cristo depois da palavra dele. Então Deus realmente tem usado o pastor Josué e vai usar aqui nesta manhã. Amém? Pastor, só ora por ele? Senhor querido, nos confirmamos sobre os teus cuidados da vida do pastor Josué como boca de Deus para nós hoje. Que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa mente. Queremos ouvir o Senhor, queremos ser edificados pelo Senhor. Queremos que o Senhor, pela tua palavra, chegue a nós, esclarecendo-nos e nos despertando para um envolvimento maior com missões. Em nome de Jesus. Amém.
Até 10 horas. Tá, dá para ver o relógio daqui. Bom dia, a graça e a paz. É sempre muito bom estar aqui de volta, né, na igreja. De uma forma até um pouco egoísta, né? Eu gosto muito de vir aqui por causa do repertório das músicas. Não se ouve mais esse tipo de música em algumas igrejas aí que a gente passa. E é muito bom ouvir esse tipo de música. Agora, dá medo quando o pastor faz esse tipo de oração, né? Que ele seja a boca de Deus para a gente nessa manhã. Então, para não correr o risco, eu vou me ater aqui ao que o texto diz, os textos dizem, para não correr o risco de não cumprir aqui a função colocada para mim. Gente, eu trago para vocês um abraço caloroso, e eu friso caloroso, lá do Piauí. Continuo morando em Picos. A semana retrasada, como no mês passado até postei no Facebook, algumas pessoas aqui da igreja acompanham, uma tarde típica lá de Picos, onde 6 da tarde o termômetro insistia em não baixar dos 40 graus, né? Então, quando a gente chega aqui, ontem eu fui num café dos pastores, foi muito bom, e a gente foi jogar uma bola com jovens, e estava fazendo um solzinho ali, não estava 35 graus, estava muito bom o tempo. E a gente foi jogar uma bola, pessoal, mas nesse calor, que calor? Você vai se acostumando, né, com o calor de lá do Piauí. E mais um motivo de alegria saber que o pastor é cearense, né? Estive lá, pastor, em Fortaleza, semana passada. Fui lá mais uma vez conhecer ali o pedaço da praia do Beach Park. É um lugar muito feio. Um lugar assim que não foi privilegiado por Deus. Quem ainda não conhece as praias cearenses. Gente, na última vez que eu estive aqui, eu compartilhei com vocês qual tem sido nossa visão na evangelização dos sertanejos. E isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora é um resuminho do que a gente viu lá. Só para a gente retomar a conversa e dar uma sequência. Eu acho que vai ser um pouco mais didático. É para cá. Está desligado. Do ladinho. Aí. Aqui. Nós falamos, talvez não com esses gráficos, mas um pouco sobre a responsabilidade da igreja. Nós vimos que às vezes a igreja ela sofre de uma miopia missionária ou espiritual, que para mim ambas são as mesmas coisas. Uma igreja que não faz missões é uma igreja que está em crise espiritual, porque o natural de uma igreja espiritual é fazer missões, isso é o natural, né? Então uma igreja que tem algumas dificuldades, assim como uma pessoa míope, consegue ver objetos próximos com nitidez, mas tem dificuldade em enxergar a distância. Então pessoas que não cumprindo Atos 1:8, ou igrejas que não cumprindo Atos 1:8, pensam, não conseguem ver as dificuldades de lá, né? O contrário disso é hipermetropia, pessoas que têm dificuldade, ou só enxergam lá, não enxergam aqui. O astigmatismo, que dentre outras coisas, uma das características é não enxergar com profundidade. Talvez pessoas que até vivem uma vida cristã, até já têm uma certa experiência, mas não com profundidade suficiente para entender o que está nos bastidores do plano de salvação. Até entende os passos da PEC, né? Nasci em pecado, Cristo é o Salvador, e agora eu sou limpo novamente, tenho esperança e crescimento para viver nas ruas de ouro, mas não sabe o que está por trás disso. Falta espiritualidade. Eu estou olhando para trás, sendo que tem um negócio ali. É baiano mesmo, viu? Tem jeito não. Presbiopia, que essa eu descobri muito tempo depois, e eu sei que eu tenho isso. E é interessante a palavra, porque é dessa palavra também que vem presbítero, né? É vista de velho, literalmente, vista cansada. Sabe aquele que já não enxerga direito? Às vezes um conjunto de todas as outras, mas é aquele que já precisa daquele óculos, ou que precisa de um pau de selfie, né, para poder enxergar as coisas. Tem que colocar lá no chão para enxergar as coisas. A presbiopia, e às vezes a gente tem que ajustar nossa visão. Esse rapaz é um rapaz lá da nossa igreja no Piauí, ele é solteiro, se alguma moça aqui da igreja se interessar. Aí eu posso passar depois o endereço, os contatos. Bom partido. Precisamos ajustar nossa visão. E o que eu vou fazer com vocês hoje, a gente vai pensar um pouquinho nesses 20 minutos, é o seguinte. Nós vamos trabalhar um pouco com os bastidores do plano de salvação. Eu estive conversando ontem com o pastor José Carlos, ontem lá no local onde a gente foi, no acampamento,
momento assim para mim muito precioso. Joguei bola com os rapazes, foi bem interessante. Conheci o Joe, vocês precisam conhecer o Joe. Conheci o Juninho, o Neném. Inclusive conheci um outro lá, que o nome dele é Rombolho. E eu perguntei, de onde vem esse apelido? O cara brincando com ele depois do culto, ele falou, foi da cadeia, puxei 2 anos e meio. Eu falei assim, olha com quem eu estou brincando. É o Rombolho, cara, eu brincando com o Rombolho aqui. Foi um tempo muito bom com aquela turma. E nós pudemos expor o evangelho, e todos eles atentamente ouviram. E no final da mensagem, um deles me procurou e falou, eu não levantei a mão, mas eu quero saber mais sobre isso. E eu quero tem alguém da igreja que pode me discipular? Tem algum jovem que pode me dar um estudo? Então eu fui lá e arrumei um problema, talvez, para o jovem aqui da igreja. Aí depois você que esse rapaz precisa de um discipulado. Tempo muito bom. E o que eu percebi foi que muitas vezes nós temos essa técnica de ação, mas muitas vezes não estamos enxergando de forma correta. Não estamos enxergando. Obrigado, meu irmão. Não estamos enxergando o que está acontecendo nos bastidores. Anos e anos na igreja, bate aquele tempo de deixa para a próxima geração, às vezes bate até mesmo um comodismo. Já fiz tanto isso, já vivi tanto isso. Eu já conheço de cor e salteado. Se ele me falar de plano de salvação, ele vai falar de plano de salvação, já conheço. E os bastidores? Será que pregar o evangelho, ou distribuir um folheto, ou financiar, ou ir numa viagem missionária, é um fim em si? Ou tem alguma coisa maior por trás de tudo isso? Me parece que tem algo maior. Que Israel não entendeu. Uma das músicas cantadas aqui, Quando a Glória do Senhor For Vista, que é uma das músicas que tem mais de 35 anos, eu acho que somando vocês todos aí, não dá a idade das 3 músicas que vocês cantaram, se somar a idade das 3 músicas. É algo assim que vem de uma perplexidade. Esse texto aí, ele é usado em Abacuque, quando o profeta, ele, de uma forma ousada, vai questionar Deus e fala, Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo aqui não? Deus fala, não só estou vendo, como eu vou te dar uma lição. Eu vou mandar alguém que é pior que vocês, Israel, para vocês aprenderem a lição. É mais ou menos como mandar um técnico palmeirense para o Santos, sabe? Mandar alguém que é pior que você para te dar uma lição. Espero que não tenham palmeirenses aqui. Espero que não. Ele manda então um povo pior. Aí você fala um povo pior que Israel, mas não é o povo de Deus. O povo de Deus que perdeu a visão. Em Jeremias, o texto que vocês escolheram para a conferência, Jeremias 8:20, Jeremias está num contexto onde o povo de Deus perdeu totalmente a visão. Tanto que o profeta fica clamando, chorando, falando com Deus, e Deus falando, não adianta reclamar. Para esse povo aqui não tem mais jeito não. A próxima geração talvez, mas esse povo aqui não. O próprio povo de Deus, por perda da visão, perda da profundidade. Então eu queria trabalhar um pouco, só para a gente sair daqui, entendendo um pouco mais os bastidores e a importância de missões. Reforçando, uma igreja que não tem feito missões da forma correta e em todos os locais ao mesmo tempo, que é tanto aqui quanto lá, Atos 1:8, e uma igreja que talvez tenha perdido o foco, só enxergue lá, ou só enxergue aqui, ou não enxergue com profundidade, ou já não tenha mais força para enxergar, é uma igreja que está, se não está em crise espiritual, está beirando a crise espiritual. E eu acho que pensar um pouco sobre esses bastidores nos ajuda a dar esse respirar e falar, opa, pelo menos com o nosso brio isso mexe, né? Opa, eu não quero estar contado como aquele povo rebelde que perdeu a visão, eu quero continuar. E é interessante, porque essa igreja aqui, ela tem essa pegada missionária, mas quando a gente olha para Israel, Israel tinha uma pegada missionária, só que no decorrer do tempo isso foi se perdendo. Então isso aqui, não enxerguem como jogar carapuça, mesmo porque eu não tenho nem essa autoridade, nem tenho conhecimento total aqui da igreja, mas vejam talvez como um alerta, a gente não pode entrar nessa linha que Israel entrou. Vamos manter daqui do que a gente tem feito para frente, recuar nunca, avançar e enxergar cada vez de forma mais profunda. 2 palavrinhas simples, espelhar e espalhar. São as 2 palavras que a gente tem que guardar hoje de manhã. Deus estabeleceu um modelo, modelos que comunicam a mensagem.
E a gente vê no Antigo Testamento ele usando Israel, e a gente vê no Novo Testamento esse povo de Deus aqui chamado igreja sendo usado, e que são reflexos do que Deus estabeleceu já em Gênesis. Porque ele coloca para o primeiro casal, coloca para o ser humano essa tarefa, essa responsabilidade de representar visivelmente o próprio Deus invisível. Essa é a função do homem. Vocês vão me representar. Gênesis 1 e 2, ele cria de forma perfeita e diz: vocês são meus representantes. Então, um modelo criado por Deus. Esse modelo, mesmo depois da queda, continua, porque um remanescente fiel sempre é escolhido. Deus vai escolher Abraão, Deus vai escolher, e todos esses vultos históricos do Antigo Testamento e do Novo que a gente conhece, ele sempre vai estar escolhendo pessoas, a missão sempre é a mesma. Agora, além de pessoas, ele escolhe um povo, Israel, que, olhando para o Antigo Testamento, às vezes a gente olha, não sei se você já teve essa sensação, e fala assim: que povinho, viu? Você já teve essa sensação olhando para a história de Israel? Deus estava ali com eles, eles não viram, eles não estavam vendo tudo aquilo. É o ser humano depois de Gênesis 3. Não adianta, pode Deus estar falando ali claramente contigo. Passou aquele momento, a tendência, por causa da natureza pecaminosa, é a gente se acomodar novamente, ou esquecer aquele momento com Deus. Deus estabeleceu modelos, então, que comunicavam a mensagem: vocês vão me representar, vocês vão me espelhar. Além de espelhar, vocês vão fazer o quê? Espalhar essa imagem e essa glória. Quando a glória do Senhor for vista em toda a terra, em todo lugar. A glória do Senhor tem que ser vista em todo local. Através de quem? Do representante visível do Deus invisível, do ser humano. Então Deus escolhe assim. Ele poderia escolher de outra forma? Poderia. Ele escolheu de outra forma? Não. Ele escolheu através do ser humano. Complicado ou não, como eu e você. Deus nos escolheu. Como o pastor disse, com falhas ou não, Deus nos escolheu. E ele estabelece esse modelo de representatividade, responsabilidade e mordomia de tudo que Deus nos deu. Por isso que eu acho que é estranho a ecologia estar na mão de ateus e não de cristãos. Talvez seja falta de profundidade de entender o que é a criação. Intimidade com Deus, isso não tem que ser pregado de púlpito, isso aqui tem que ser assimilado por cada um que é cristão. Eu tenho que ter intimidade com Deus. Transparência, tudo isso vocês veem em Gênesis 1 e 2. Uma profunda comunhão com Deus. Efésios 5 talvez reflita lá na frente agora a restauração de tudo isso, quando o segundo Adão vem para corrigir os relacionamentos quebrados em Gênesis 3. Isso aqui já é um salto lá para a aplicação para a igreja. Mas olha que interessante. Gênesis 3 nós lembramos que o modelo foi totalmente corrompido. Lembram disso? Um teste dado por Deus e o ser humano falha, né? Os cearenses estavam insistindo comigo lá no módulo que eu dei em Nova Russas, interior do Ceará, que a fruta que Eva pegou e comeu foi um coco, né? Mas por que um coco? Porque lá no texto diz, pastor, ela tomou e comeu. Eu falei: não, tu está fazendo a exegese errada. Tomou ali é de pegar. Era um jovem, né? Ele falou: porque a única fruta que a gente toma e depois come é o coco. Não, a Bíblia não diz que fruta foi. Mas diz que não deveria ser tocada aquela fruta. É aquele complexo de você andar numa calçada bonitinha, com grama verde do lado, e você anda onde? Na calçada. Aparece uma plaquinha proibido pisar na grama, para você ver se não dá aquela vontade de dar aquela pisadinha. Agora, isso com um casal perfeito. E nós que já viemos manchados? Natureza pecaminosa, inclinação natural para o mal. Quando ontem eu estava jogando bola, e aí o pessoal insinuava isso: não marca o pastor não, que a natureza marca ele. Eu olhava para o rapaz e falava: é Joe? Só que ao mesmo tempo eu lembrava quem era o Joe, né? Mas a vontade é falar: deixa eu dar um drible, um chapéu nesse cara para mostrar para ele quem eu sou. Dar o troco, querer mostrar quem eu sou. A natureza pecaminosa. Todos os problemas do ser humano vêm de relacionamentos quebrados. E o que acontece em Gênesis 3? Quebra de relacionamento com Deus, que por tabela vai fazer o quê? Quebra de relacionamento com você mesmo. Adão agora está em crise com ele mesmo. Quebra de relacionamento com o próximo. E até com a natureza. Na última vez que eu tive, eu lembrei disso, que não é o natural. Eu acho que no Éden, no jardim colocado no Éden, não chegava a temperatura que chega em Pico, 51 graus. Não chegava. Lá eu acho que era o ar-condicionado celestial na temperatura certa. Todas as estações, tudo certinho.
Então, o que está acontecendo com a natureza hoje é reflexo disso. Até a forma com que o homem cuida da natureza. A verdade foi transformada em engano. Deus disse para sermos representantes em Adão, tá certo? O que o diabo oferece para ele? Para que ser representante se você pode ser igual ou superior? Para que ser representante, cara? Tu pode ser superior. Um engano é colocado. A representação foi comprometida pelo desejo de ser igual a Deus. E como o pecado emburrece, né? Porque diz assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eram iguais a Deus. Olha o que é oferecido, você vai ser igual a Deus. Como o pecado emburrece. Transparência deu lugar às máscaras, uma implícita confissão de culpa. Responsabilidade deu lugar à fuga, agora o homem está fugindo de Deus. No sertão não é diferente, aqui também não é diferente. Intimidade deu lugar ao medo. Porque se eu estou totalmente sujo, eu tenho medo de chegar perto de um Deus limpo. E mesmo que eu não perceba isso, na nossa igreja ali do Guarujá, fomos fazer uma visita, um estágio com seminaristas, numa missão chamada Sena, que trabalha aqui na Boca do Lixo, em São Paulo. Interessante que as prostitutas, quando viram os missionários chegando lá com o pastor responsável, começaram a se achegar, homens novos no pedaço. E foram se achegando lá nos missionários. E aí o pastor apresentava assim, olha, aqui é o pastor tal. Na hora que falava é o pastor, elas tentavam arrumar roupa. É pastor, ele é pastor. A representação de quem você representar um Deus, né? A representação para elas já fazia com que elas tivessem... O pessoal sabe. Minha filha de 2 anos, eu contei essa história aqui, estava riscando a parede da sala, da cozinha. 2 anos de idade, pequenininha, sozinha na cozinha. Eu cheguei e falei assim, Isabela, sabe o que ela fez? Pegou o giz de cera e colocou nas costas. Quem ensinou isso para ela? É o medo e a culpa que já vem de Adão, é DNA de pecador mesmo. Pior, eu falei, Isabela, quem riscou a parede? Sabe o que ela respondeu? Foi a Juliana, que nem em casa estava. A gente não precisa aprender isso, todo mundo sabe. A gente tenta negar, não, o homem nasce bonzinho. Nasce nada, é pecador, miserável. É culpado. E não tem mais essa ligação com Deus. Ele foge de Deus, ele é hostil às coisas de Deus. Mas também, além de espelhar, e que foi quebrado em Gênesis, nós somos chamados a espalhar. E Deus dá a capacidade para esse ser humano de se reproduzir perfeitamente. Só que surge o pecado. E agora, um pecador mais uma pecadora gera o quê? Não sei se essa palavra, pecadorzinho, pecadorazinha, eu sei que são esses seres que nascem como eu nasci, como você nasceu, já com a marca do pecado. Eu não posso mais espalhar perfeitamente. Opa, isso será que tem a ver com Romanos 5,12? Então quer dizer que por um homem entra o pecado no mundo, mas o segundo Adão vai restaurar. Então quer dizer que se antes da queda o homem reproduzia seres perfeitos, depois da queda não reproduz mais, como é que eu vou gerar novas pessoas em Cristo? Será que não é em Cristo, através do Evangelho? Então Cristo vem para poder fazer com que essas coisas aconteçam novamente? Será que a grande comissão não tem a ver com isso? Eu gero novos crentes que estavam mortos e que nascem para Cristo. Olha a geração para espelhar e espalhar agora no segundo Adão. Missões e evangelismo nada mais é do que o cumprimento de tudo isso. Se eu não consigo mais, eu e Ive, produzirmos seres perfeitos antes da queda, eu posso agora pregar o evangelho para que pessoas sejam restauradas e vivem esse padrão diante da queda. Um relacionamento aberto com Deus. O evangelho e missões, evangelismo, é isso. Se eu não entendo o que está por trás desses bastidores, evangelismo e missões pode ser um fim em si mesmo. Eu não consigo ver a história maior. A história não acaba aqui. Não é se o Joe ou o Rombolho se converter. Ali é o começo para ele. Então tem toda uma vida agora para ser restaurada. A história não vai terminar com o que a gente tem feito no Piauí. Termina quando Deus determinar. Mas existe uma história maior para aqueles que foram alcançados. E pior, existe uma história maior até para os que não foram alcançados. Eternidade é eternidade, com Deus ou sem Deus.
Se eu entendo um pouco mais esses bastidores, talvez faça mais sentido. O modelo corrompido aponta para a necessidade de uma nova história. Gênesis 3,15 já aponta para esse que vai ser o segundo Adão. Porque é da semente da mulher que vai vir aquele que vai restaurar tudo e acabar com a serpente. Um homem foi escolhido, já em Gênesis 2, aí começa o uso novamente de um remanescente fiel, Abraão, e aí vai toda essa história. E a gente conhece todos esses vultos históricos. Bem interessante, um homem e uma nação falhou ou falharam. Deus escolhe, mas não quer dizer que porque Deus escolheu, esse grupo agora não vai mais falhar. Porque é um contrato tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então Deus diz, você é meu povo, eu vou providenciar tudo que vocês têm para poder alcançar todos. O povo se corrompe. Olha, eu vou deixar inclusive vocês levarem todo o ouro e todas as coisas aqui, as preciosidades quando saírem do Egito. Vocês sabem com o que eles construíram o bezerro de ouro, né? Com tudo que Deus deu para eles. Idolatria de coração. Pior, idolatria de coração presente até depois da conversão. Quando eu coloco qualquer coisa no lugar de Deus, e quando eu idolatro talvez minha inteligência, meu dinheiro, minha estrutura, minha denominação, minha família, eu mesmo, como eu sou bom, né? O cara saiu da Bahia, ó, o cara foi para o Guarujá, agora o cara vem como herói, Indiana Jones do sertão. Bom nada. Eu sou um privilegiado que Deus falou, eu quero te usar. Deus, muito obrigado. A questão é, como é que a gente vê tudo isso? Quem eu sou nesse plano maior? Um simples espectador? Um simples repetidor só da técnica? Ou alguém que entende e que fica, às vezes, eu não perco o sono por causa de um Joe, eu não perco o sono por causa de um rombolho, mas eu perco o sono por causa de uma conta, eu perco o sono por causa de outras coisas que... Entende? Os bastidores. A história é muito maior. Missões é o reflexo de alguém que entende que essa história é maior. Mas dele veio o segundo Adão. E nele nós podemos recontar a história. Missões nada mais é do que entender esse espelhar, esse espalhar. E aí Efésios faz sentido quando você vê, infelizmente, muitas vezes só esse texto sendo usado somente... É que meu relógio está no horário de ir lá. Tenho 3 minutos. Quando a gente vê o texto de Efésios 5 sendo pregado só para mostrar a submissão da mulher ou o amor do marido, e quando a gente não entende que Efésios já começa dizendo assim, você, Deus é teu pai, você é o quê? Filho, não é isso? Jesus é teu Senhor, você é o quê? Servo. A igreja é noiva de Cristo, você é o quê? Você é esposa, é noiva de Cristo, como igreja. Você tem que agir para com Cristo como a noiva age para com o noivo. Você tem que agir para com Cristo como a igreja age para com Cristo. Você tem que agir para com seu filho como Deus age contigo. Espera aí, tem algo maior? Se eu sou apresentado como filho, sou apresentado como servo e como esposa, como noiva de Cristo, faz sentido, Efésios, os relacionamentos refeitos. Eu vou saber tratar minhas filhas. Por quê? Porque eu sei como Deus me trata. Eu sou filho também. Quem é filho sabe como é tratado. Eu vou tratar minha esposa melhor. Por quê? Porque eu tenho esse papel também no grande plano de Deus. O plano é maior. Isso vai com o patrão empregado. Isso vai acontecer no dia a dia. Vocês percebem o relacionamento quebrado em Gênesis 3? Os relacionamentos perfeitos em Cristo? O que é missões? Mostrar que evangelho não é religião. Evangelho é relacionamento. Onde vai ser feito? Aí, meu irmão. Atos 8 na veia. Tanto aqui quanto lá. O plano é muito... Algumas implicações para a gente ter um tempo de oração. Relacionamentos não são um fim em si mesmos. Seja relacionamento familiar, com a sociedade, seja um relacionamento até com Deus, no sentido de algo pontual. O meu relacionamento com Deus é no culto. Não. O relacionamento fala dessa história maior. Relacionamento tem um propósito maior que a satisfação dos meus próprios desejos. Desejos bons que podem se tornar uma idolatria. Porque o que é idolatria? É eu pegar um desejo que às vezes é até bom e transformar ele na coisa mais importante da minha vida.
e toma o lugar de Deus. Então idolatria não é só adorar um santo feito de barro, de madeira, não. Pego às vezes um desejo bom e transformo ele no fim em si mesmo. Usar a Bíblia para satisfazer nossos sonhos, simplesmente satisfazer os meus sonhos, é idolatria, porque existe uma história maior e eu e você fazemos parte dessa história maior. E por último, essa ideia aqui da teologia da maquete. A maquete nada mais é do que uma representação, assim como em Gênesis, o primeiro casal, sendo a representação do projeto total da obra completa. Nós somos maquetes da obra completa. O problema é que existem maquetes de vários tipos, né? Existe aquela maquete profissional, aquela que é feita exatamente de acordo com o projeto, e existe aquelas maquetes, às vezes, de escola, né? Vai fazer uma maquete, compra um isoporzão, pega uns rolinhos de papel higiênico vazios, que vai ser os prédios, pinta com canetinha mesmo, potinho de iogurte vai ser a caixa d'água. Que tipo de maquete nós temos sido? Maquetes que representam o projeto total, o projeto completo, ou maquetes feitas de qualquer forma, que fala, estou dentro do projeto, está valendo. Esse é o desafio de entender os bastidores. Por quê? Porque depois disso, missões se tornam algo natural. Não vai ser um evento no ano, não vai ser algo forçado que você tem que engolir, vai ser algo feito porque você entende por que tem que ser feito. Faz sentido? Então precisamos orar quanto a isso, porque é a minha luta também. Como ativista de carteirinha, que reclama com Deus porque não recebeu o dom da onipresença, queria estar em todos os locais lá do sertão ao mesmo tempo, parar para pensar e falar, eu tenho um papel nessa história maior, e Deus tem algo na minha vida nessa história maior, e eu posso fazer diferença nessa história maior. Missões é isso. Com essa base, à noite eu quero trabalhar com o texto de Jeremias 8:20 e mostrar para vocês um pouco do que tem acontecido também lá no sertão, né, que é a área que eu tenho trabalhado. Mas eu queria ter um tempo de oração com vocês agora, para que Deus nos motive a entender essa história maior, que a gente possa pensar um pouco mais, né, de forma mais profunda, não com miopia, não com hipermetropia, nem com astigmatismo e muito menos com presbiopia, mas enxergar de uma forma mais clara e mais profunda o plano de salvação. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá o privilégio, não pela nossa força, mas iluminados pelo teu Espírito, de entender que existe uma história maior, existe um plano maior. Espelhar a tua glória, espelhar a tua vida nas nossas vidas e espalhar isso por todo canto. Que privilégio, ó Deus. Que privilégio dado pelo Senhor. E eu te peço que venhamos entender isso. Tira de nós, de mim, da minha família, de cada família aqui representada. Tira o orgulho, tira o comodismo, a falta de profundidade. Que nós possamos entender que muitas vezes transformamos coisas, pessoas, desejos em um fim em si mesmos. E eu te peço que o Senhor nos mostre que nós existimos aqui para a tua glória. E somos instrumentos usados pelo Senhor para alcançar pessoas. Seja o Joe aqui, seja pessoas que estão espalhadas no mundo aí, através dos missionários, tantos missionários sustentados por essa igreja. Mas que a gente não esqueça, como igreja, que os missionários não são profissionais enviados, eles são ou devem ser representatividade do que já é vivido aqui, que todos aqui são missionários e que todos devem entender com profundidade o que está acontecendo nos bastidores do plano de salvação. Eu te louvo por essa igreja, a forma com que eles vêm nos apoiando, pastoreando, nos incentivando no trabalho ali no sertão. Obrigado mais uma vez, ó Deus, pela tua palavra, e eu te peço que ela faça efeito em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor. Entenderam? Graças a Deus. Amei a palavra. De coração. Eu quero dar rapidamente alguns avisos para os irmãos necessários para o nosso entendimento e bom andamento. Essa semana nós fomos informados que o nosso querido Ivan foi para Jesus. A Dalva nos passou um e-mail
irmão do presbítero Aderbal, está com o Senhor Jesus. Não havia possibilidade de estarmos lá, estava em Brasília. Nós oramos por ele e oramos com a esposa e trouxemos do Senhor um conforto pela palavra a Dalva. Quero informar isso à igreja. Informamos por internet e queríamos informar pessoalmente. Ontem, na madrugada, amanhecendo o dia, o Senhor também chamou ao descanso a nossa querida Olga Karatanazov. Tivemos durante o dia dando assistência e à tarde, por volta de 14 horas, foi dado início aqui o culto de gratidão ao Senhor Deus pela vida dela. Queríamos que nós orássemos agora pelo consolo para essas duas famílias. A Wanda, há um ano atrás, perdeu o esposo e ontem, na madrugada, a mãe. Vamos orar? Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos, agradecer ao Senhor pelo tempo que o Senhor concedeu ao Ivan, por todo o apoio que ele recebeu, Deus, da Dalva, sua esposa, que melhorou os seus dias. Nós reconhecemos isso e te agradecemos. Abençoe, Deus, a Dalva, abençoe, querido, toda a família, os filhos e netos, abençoe. Quero te pedir esse mesmo consolo e conforto para a Wanda, tua serva, e sua família, por conta do Senhor ter trazido ao descanso a Olga. Obrigado pela sua vida, pelo seu tempo, muito, muito obrigado. E Deus console sim toda a família, conforte sim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sábado, nós estamos convidando toda a maturidade para um momento de comunhão, momento de confraternização, de estar junto. Sábado, 15 horas, lá na casa da Isolina, do José Carlos. Então, nós vamos precisar que você me procure, tá? Então, olha, eu quero ir. E tem no meu carro 3 lugares. Ó, eu vou sim. No meu carro tem 2 lugares. Eu vou sim, mas eu não tenho lugar para ir. Eu preciso de ajuda para a gente fazer essa mobilização, tá bom? Sábado, 15 horas, lá na casa do presbítero José Carlos, você está convidado. O pastor Maurício vai nos trazer a palavra de Deus naquele dia. E vocês estão carinhosamente convidados. Dia 13, nós vamos sentar alguns presbíteros com todos os líderes de ministérios, líderes de corais, para nós programarmos o plano diretor. Essa palavra é meio técnica, mas a gente quer estabelecer alvos para a igreja, para onde nós vamos, quem nós somos, aonde nós queremos chegar. Qual que é o que nós vamos entender de plano de Deus para 2016 e 2017? Aonde nós vamos investir as nossas forças? Aonde nós vamos trabalhar com as nossas orações? Essa é a ideia. Tá bom? Então, orem por isso. Dia 13 é um domingo. Eu queria me juntar com todos os líderes de ministérios, todos os professores, a turma que quiser. Tá bom? Para nós pensarmos um alvo para a igreja, orarmos por um alvo para a igreja em 2016, 2017, domingo, dia 13, às 15 horas, tá bom? Aqui mesmo no templo. Marque isso aí para você estar presente. Entramos em dezembro, terça-feira, o primeiro domingo. E como é do conhecimento dos irmãos, a cidade fica aqui muito cheia e os estacionamentos ficam mais tomados. Por conta disso, nós vamos pedir a você que trouxer o seu carro domingo de manhã e colocar no estacionamento da igreja. Traga aquele folhetinho para a gente carimbar aqui, porque ele vai funcionar para o comércio também. Senão você vai precisar pagar. E a igreja paga o estacionamento para você. Tá bom? Então, colocou o carro lá, pega aquele folheto, traga para cá, a gente carimba aqui e fica. É só domingo de manhã que isso vai acontecer. À noite está liberado, porque o comércio vai estar fechado. Tá bom? Foi levantado como alvo missionário nesta manhã 30.240. Só aqui foi levantado isso. Nós não sabemos ainda o montante do cofre e dos que já foram levantados anteriormente.
Eu creio que à noite teremos esse alvo e eu passo para a igreja, ou então coloco no boletim. Nós precisamos levantar 160 mil. É isso, pastor? 160 mil para o ano de 2016. Vamos colocar em pé, por favor. Pastor Josué, muito obrigado pela palavra clara. Foi bom. Desculpe o tempo corrido. Gostei do coco. Gostei do coco. Nunca tinha ouvido isso. Então, é como cearense, principalmente. Mas eu não creio que o coco seja o pecado. Não dá para entender. É tão bom, né? Brincadeira. Vamos cantar o hino de número 552. Encerrando nosso culto. 552. Obrigado, Laura. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Quero convidar o meu conterrâneo Irã. Que vem aqui à frente orar. Essa semana é a semana dos nordestinos. Começou domingo, né, pastor Zé Carlos? E o Irã é meu conterrâneo. Salve E vai a orar. igreja, bom dia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por essa manhã, Senhor, que escutamos aqui a Sua boa palavra que vem também, Senhor, de pessoas do Teu reino, que estão ali no Nordeste sofrido, levando a Tua palavra para as almas perdidas, amado Deus. Nós somos gratos a Ti por esse dia, por essa palavra que nos foi trazida aqui, e Te pedimos, Senhor, que durante essa semana, durante que estamos aqui reunidos, que estamos olhando para essas questões mais profundas sobre o Teu reino, sobre a expansão do Teu reino, através desses irmãos que estão, Senhor, se dispondo a levar a Tua boa palavra para as almas perdidas, né, amado Deus. Ó Deus, nos abençoa nesse dia, nos protege, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. E sobre você Ele faça resplandecer o seu rosto e te dê a paz. E abençoe a tua vida. E sustente os teus passos, direcionando cada um deles para a glória do nome do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, o consolo e a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta bendita de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.
nossa escola vai começar em